O objetivo aqui em Pontes Sales é trabalhar um pouco as questões socioambientais, né? Trabalhar, visualizar do ponto de vista de estar tentando entrar numa rede, né? Uma rede, seja ela que faça parte da igreja, né? Ou fora da igreja, né? Da sociedade civil como um todo, né? No sentido de estar querendo ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, o tema ambiental, né, cuidar das águas principalmente, né, que tem um projeto forte aqui do Sales, a gente chama de Fórum das Águas, né, que começou já em 2012, a partir da instauração de uma CPI lá na Câmara dos Vereadores, CPI 2012, para investigar os serviços de água e esgoto da cidade, que já foi privatizado, já tinha sido privatizado no ano 2000. Né? Um dos responsáveis, inclusive, para abrir essa CPI da água, foi o Valdemir José, que foi vereador na época, né? E ele que viabilizou a abertura dessa CPI para investigar a empresa, né? Em função da precariedade do serviço, da quantidade enorme de processos contra a empresa, da quantidade enorme de protestos, né, contra a empresa. Eu lembro, né, o pessoal saía nas ruas queimando pneus, fazendo protestos, né, exatamente em função da revolta contra a empresa, que na época já tinha 12 anos, né, em 2012, mas que não tinha cumprido com aquele contrato de concessão que eles haviam assinado no ano 2000. E até hoje o Sales está aí presente, foi até 30, mas com a possibilidade de ampliar para mais 15, né? E foi ampliado na época do Arthur, do prefeito Arthur, que ampliou para mais 30, mais 15, então ficou até 45. Então temos que aguentar, suportar aí essa empresa até 2045 com esses serviços precários. Então, a gente estava falando aqui um pouco, eu e o Francisco, né, sobre esse tema de que a empresa está sempre querendo divulgar, projetar nos meios de comunicação a face social, né, para dar aquela impressão de que elas cuidam da sociedade, têm, né, a preocupação social, têm a preocupação com as comunidades mais pobres, mais vulneráveis, mas o que a gente nota concretamente é que não passa de divulgação, o que a gente chama de fake news, né, atualmente, né? Divulgam, né, vídeos, informações falsas, né, e muitas pessoas acreditam, porque o que sai na televisão, o que sai no rádio, o que sai nas redes sociais é aquilo que alimenta as pessoas em termos de conhecimento, né, de informação. Infelizmente, essas informações não são confiáveis, né? Hoje a gente tem muitas comunidades, né, bastante comunidades, inclusive saiu agora uma reportagem dizendo que a cidade de Manaus é a cidade que mais cresceu em termos de favelização, né, de formação de favela, e a gente sabe muito bem que nessas favelas os serviços de água não são bons, são extremamente precários, né? Quando não tem de jeito nenhum, e às vezes tem, mas de forma muito precária, né? São várias horas sem os serviços, as pessoas têm que muitas vezes se levantar de noite, né, de madrugada, para ver se pega a água, porque depois já não tem mais, né? As taxas, né, as tarifas são extremamente altas, né? A gente tem aqui a tarifa mais cara da Amazônia, que a gente cobra, né? A tarifa mais cara da Amazônia, uma das maiores do Brasil, mais elevadas do Brasil, né? No começo do ano já houve, inclusive, um aumento, um reajuste de 42% em plena pandemia, né? Ou seja, o pessoal se empobrecendo, acontecendo aí a ampliação das favelas, né? E eles aumentando para uma taxa, quer dizer, ficou simplesmente insustentável. Foi tão, digamos, escandaloso, né, esse aumento no começo, parece que o Tribunal de Justiça entrou e barrou esse aumento, né? Porque era muito escândalo, era uma coisa vexatória, né? O pessoal nessa situação de pandemia não podia sair, sem emprego, a pobreza aumentando e a empresa querendo lucrar em cima da pobreza. E aí então o Tribunal de Justiça anulou
e aí depois foram fazer uma espécie de negociação, aí entrou o Tribunal de Justiça, entrou a Prefeitura, entrou a AGEMAN, que é a Agência Reguladora dos Serviços Concedidos, né, do município de Manaus, e aí concordaram com o reajuste, só que o reajuste vai ser parcelado. A cada mês eles vão aumentando um pouquinho, até chegar a 42%. Né? Mas, além desse reajuste dos 42%, ainda tem um reajuste anual que eles têm direito, né, pelo contrato, de impor à população. Então são 2 reajustes por ano que a gente vê atualmente, que a gente está sofrendo. É por isso que as nossas tarifas são tão elevadas e as nossas tarifas não dão permissão, não permitem, né, o que a gente chama de universalização dos serviços de água, né, porque as pessoas não podem pagar. E aí tem esse problema. Muitas comunidades, vocês, né, sabem muito bem disso, né, que sabem que não tem o serviço de água não tem, a própria comunidade tem que se organizar para poder falar, né. Temos aqui o pessoal lá do Davi, né, Rei Davi, né, que tem o pessoal que se organizou, né, para ver se faz o abastecimento de água, porque não tem o abastecimento na cidade. Então, o pessoal tem que se organizar, porque a água a gente sabe que ninguém pode viver sem ela, né? Tem que arranjar de alguma forma, né? E quando a gente fala do esgotamento sanitário, pelo amor de Deus, é um caos total, né? A gente sabe que o esgotamento sanitário na cidade só alcança 22% da cidade, segundo os dados do SNIS, né, que é o Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, o mais recente. Né? Tem lugar que nem tem, eles cobram taxa, né? Tem esse detalhe também. Taxa de tratamento. E tem vereador, tem bairro por aí que não tem nem esgoto e eles cobram taxa. Está lá no papel. Você está me entendendo? Exato, é o que eles chamam de cobranças indevidas. Indevidas. Né? Essa empresa, a maioria das reclamações dos processos contra a empresa é exatamente por cobrança indevida. Né? Não só em relação a esse tema de cobrar sem oferecer o serviço, né? Como cobrar muito alto, cobrar de forma totalmente desproporcional aos gastos. Muitas delas vem mais caro do que o próprio consumo. Exatamente. Torna-se impossível, né? É impossível a gente, nesse sistema, a gente alimentar ou implementar o que a gente chama de universalização dos serviços, que é todas as famílias, né, têm água em função de ser um direito humano, né, que foi inclusive reconhecido pela ONU agora em 2010, que não faz muito tempo, né? Mas, inclusive agora, recentemente, a gente está tentando, a partir de projetos de lei dos partidos mais progressistas, do PT, por exemplo, tentaram inserir na Constituição o direito à água, né? Porque tem direito à moradia, tem direito à saúde, mas falta lá direito à água e é um direito reconhecido pela ONU. Então se eu não me engano, começou com o deputado federal, acho que o Tião, né? E depois foi assumido pelo Jacques Wagner, enfim, mas aí eles estão tentando inserir o direito à água nas constituições, direito à água. E aí conseguiram, fizeram toda uma mobilização e estão conseguindo fazer essa inserção. A gente espera que nesse novo contexto político agora, né, a gente avance mais nessa questão dos direitos ao saneamento básico. Né? E aí, então a gente não tem muitas notícias, digamos assim, animadoras quando se fala do saneamento aqui na cidade de Manaus e nem no estado do Amazonas e na Amazônia como um todo a gente não tem notícias muito animadoras, né? A gente sabe que uma grande parte mesmo, a maioria mesmo da cidade, dos moradores, não tem esse direito garantido, não usufrui desse direito, que é um direito básico. E é em função disso, de toda essa luta, de toda essa questão, que o SARES, né, se sente como que sensibilizado com isso e tenta também estar contribuindo aí para ver se a gente consegue fazer a universalização desse serviço, mas com um detalhe, né, é uma universalização onde tem uma face democrática, né, onde as pessoas possam participar, onde as pessoas possam estar dando as suas opiniões, possam, como dizer, influenciar, né, digamos assim, na gestão
dos serviços de água e esgoto, influenciar na implementação, na elaboração, inclusive, né, dessa política de saneamento. Porque se for para fazer somente uma política, um sistema com os burocratas, né, chamados burocratas, os estudiosos, né, que muitas vezes fazem lindos sistemas, lindos projetos, né, mas não tem nenhum tipo de participação social, se for esse tipo de projeto não serve, né? Tem que ser um projeto mais colado com a realidade, mais colado com as necessidades das comunidades. É por isso que a gente tem que escutar, né? É preciso escutar as comunidades, escutar as lideranças, escutar os bairros, né? Para que a gente possa, inclusive, estar levando propostas mais reais, mais realistas, né? Para que isso seja incluído nas políticas públicas, né? E esse elemento da democracia, da escuta, a gente no âmbito mais eclesial chama isso de sinodalidade, né? Escutar, né? Escutar as comunidades, escutar os bairros, para saber as reais necessidades dos bairros, das comunidades, para que isso possa, inclusive, constar em lei, constar em projetos e depois ser, claro, com a pressão devida da comunidade, com a pressão devida da sociedade, ser implantado. Porque se for só esperar que o pessoal do governo, né, dos órgãos aí presentes, né, implemente, não vai acontecer. Então, sem a pressão, sem a luta, né, sem a reivindicação que vem da base, né, é muito difícil que a gente consiga algum tipo de melhoria, né? E é confiando, né, nessa força da popular, nessa força do povo, nessa força dos movimentos sociais, nessa força das comunidades, que o SARES, o Fórum das Águas, também se aproxima aí para fortalecer, né, para fortalecer e ser mais uma pequena ajuda, uma pequena contribuição nesse processo de universalização e de transformação, porque não, né, da nossa sociedade.